Ele matou 14 crianças e disse com a maior calma do mundo: eu só queria viver para sempre. Esse é o caso real do vampiro de Niterói. E se você acha que já ouviu tudo, você não viu nada. Bem-vindos ao Feriag Sombrio. Eu sou seu guia pelas histórias que o Brasil prefere esquecer. E hoje eu vou te contar uma delas, do começo ao fim. Você vai descobrir 3 coisas. Como um homem comum virou um dos serial killers mais bizarros do país. A crença religiosa insana que o levou a fazer o que fez. E por que a justiça brasileira não conseguiu puni-lo. Antes de continuar, deixa o like agora para ajudar o canal a crescer. São 2 segundos do seu dia e fazem toda a diferença. E ativa o sino, porque o que vem é pesado. O Rio de Janeiro de 1991 não era cartão postal. Era a cidade onde a inflação devorava salários, a violência crescia em cascata e onde existia uma classe inteira de pessoas que vivia praticamente invisível aos olhos da sociedade. As crianças de rua. Em São Gonçalo, Niterói, Baixada Fluminense, centenas de meninos viviam fora de casa. A maioria tinha entre 7 e 14 anos. Vinham de lares destruídos pela miséria, pela violência, pelo abandono. Para essas crianças, a rua era o último refúgio e o lugar mais perigoso do mundo. Foi nesse rio que apareceu o homem que ninguém olhava 2 vezes. 24 anos, magro, educado, sorriso fácil. Trabalhava como auxiliar de enfermagem. Era o tipo de pessoa que se confundia na multidão, e foi exatamente por isso que ele conseguiu o que conseguiu. O nome dele era Marcelo Costa de Andrade. Mas espera, antes de eu te contar o que ele fez, você precisa entender de onde ele veio. Porque a história de Marcelo começa muito antes de 1991, e sem essa parte da história, nada do que aconteceu faz sentido. Marcelo nasceu em 1967. Cresceu em um lar onde a violência era o pão de cada dia. O pai era alcoólatra, batia na mãe, batia nos filhos. Algumas testemunhas falam de coisas piores, coisas que a justiça nunca investigou. Marcelo passou os primeiros 19 anos da vida em silêncio, em medo, em fome. E foi aos 19 anos que ele encontrou o que parecia ser a saída, uma seita religiosa. Não era um culto qualquer, era um grupo radical que misturava cristianismo distorcido com crenças ocultistas. E a pregação central era simples e perturbadora. Para eles, o sacrifício de pessoas inocentes traria a vida eterna. Marcelo absorveu essa ideia com a fome de quem encontrou, pela primeira vez na vida, um sentido para a dor que carregava, e começou a planejar. Pausa um segundo. Já te chamou a atenção que uma pessoa pode acreditar em qualquer coisa se ouvir essa coisa o suficiente? É o que faz seitas funcionarem, é o que faz pessoas comuns cometerem o impensável. Guarda isso na cabeça, vai voltar mais pra frente. Entre abril e dezembro de 1991, 14 meninos foram mortos, todos entre 6 e 13 anos. Todos vivendo nas ruas do Rio e da região metropolitana. Marcelo se aproximava deles com o que essas crianças mais precisavam. Um adulto que parecia se importar. Comida, promessa de um lugar para dormir, e levava elas para lugares ermos, onde fazia o que ele sinceramente acreditava ser um ato sagrado. Eu não vou descrever os crimes, não vou, porque eu acredito que vítimas merecem respeito, não o nosso entretenimento. O que importa é que em 8 meses, 14 famílias perderam seus filhos, e ninguém percebeu, porque essas crianças já tinham desaparecido da memória da sociedade muito antes de desaparecerem do mundo. Esse é o detalhe mais sombrio dessa história. Olha, eu sei que essa história é pesada. Se você está chegando até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que esse canal foi feito para existir. Inscreve no Feriag Sombrio para eu poder continuar trazendo casos sérios, contados com seriedade. E ativa o sino,
porque os próximos vídeos vão entrar em casos ainda mais perturbadores do que esse. Mas como Marcelo foi pego? Não foi a polícia que descobriu. Foi uma criança. Em dezembro de 1991, uma das vítimas conseguiu escapar, um menino de 10 anos. Ele correu por horas até encontrar um adulto que acreditou nele, e foi a partir desse depoimento que a polícia conectou os pontos. 14 desaparecimentos que pareciam isolados ganharam, de uma hora para outra, um único nome: Marcelo Costa de Andrade. E aqui vem a parte que muda tudo. Marcelo foi preso, e não tentou fugir da responsabilidade. Pelo contrário, ele confessou tudo, com calma, com detalhes, e isso é o mais perturbador, orgulho. E disse para os investigadores: eu fiz isso para viver para sempre. Eu fiz isso para nunca envelhecer. Eu fiz isso porque era o certo a fazer. Os psiquiatras forenses estudaram Marcelo durante meses. Foi o Dr. Talvânio Marins de Moraes, um dos maiores nomes da criminologia brasileira, quem conduziu o caso. E o diagnóstico foi esquizofrenia paranoide. Marcelo não estava simulando. Marcelo realmente acreditava no que estava fazendo. Para ele, beber o sangue daquelas crianças não era um crime, era um ato de fé. E lembra que eu te falei no começo, que tinha um detalhe que ia te deixar revoltado? Chegou a hora. A seita religiosa que ensinou Marcelo que beber sangue de criança te tornaria imortal nunca foi processada. Os pregadores que plantaram essas ideias nunca responderam por nada. A justiça brasileira tratou Marcelo como um caso isolado, um doente, uma exceção. Mas a ideologia que o criou, essa ficou solta, continuou circulando. E aqui é onde eu quero te perguntar uma coisa: quem é mais culpado? O homem que matou acreditando em uma mentira? Ou quem ensinou a mentira para ele sabendo o que ela podia causar? Comenta aí embaixo o que você acha. Eu leio todos os comentários, e o debate é tão importante quanto a história. Esse caso é estudado até hoje em escolas de psiquiatria, criminologia e sociologia do Brasil. E existem 3 grandes leituras. Primeira leitura, psiquiátrica. Marcelo era um homem doente. A combinação de esquizofrenia paranoide, trauma infantil severo e doutrinação religiosa criou uma realidade onde matar crianças parecia certo. Não justifica, explica. Segunda leitura, social. Marcelo conseguiu agir por 8 meses porque o Brasil decidiu não ver as crianças que ele matava. Sem nome, sem registro, sem foto nos jornais. A invisibilidade das vítimas foi a arma do criminoso. Terceira leitura, religiosa. O caso Marcelo é também um caso de extremismo religioso no Brasil. Quando uma crença é levada ao extremo, quando alguém te ensina que outro ser humano vale menos do que sua eternidade, o resultado pode ser exatamente o que aconteceu em 1991. Marcelo Costa de Andrade foi declarado inimputável. Passou anos no Hospital Heitor Carrilho e em outros centros de tratamento. Em momentos diferentes foi avaliado para possível liberdade. Inclusive já fugiu uma vez. Hoje, mais de 30 anos depois, ele continua sob custódia do Estado. Mas as 14 crianças não voltaram. Os nomes delas não estão em livros didáticos, nem em monumentos, nem na memória pública. E talvez essa seja a parte mais sombria de tudo. Não o que aconteceu, mas o que escolhemos esquecer. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que esse canal foi feito para existir. Inscreve no Feriag Sombrio e ativa o sino. Deixa o like. Comenta qual das 3 leituras te marcou mais: psiquiátrica, social ou religiosa. Algumas histórias deveriam ficar enterradas. Outras precisam ser contadas.